noite, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente reunidos no intuito de nos adentrarmos de forma mais profunda nessa doutrina, na doutrina espírita, essa doutrina que tanto tem nos amparado e nos auxiliado em nossa caminhada. Na noite de hoje nós somos convidados a falar sobre o capítulo 21 do livro Fonte Viva, esse capítulo que Emmanuel vai intitular Maioridade, que tem bastante significado dentro do contexto que Emmanuel vai nos apresentar. E Emmanuel, para falar a respeito desse tema que ele escolhe, ele se utiliza da carta de Paulo aos Hebreus, o capítulo 7, versículo 7. Diz assim: o menor é abençoado pelo maior. Então já começa dentro dessa ideia de maior e de menor, E nós nos reportamos num primeiro momento a Darwin para introduzirmos o tema, Darwin, que vem propor a teoria do evolucionismo. Ele apresenta, entre outras ideias, a de que o ser mais adaptado ao meio sobrepuja o menos adaptado, acontecendo então o processo de seleção natural. Podemos observar no reino animal o cuco, por exemplo. O cuco ele vai, bota o seu ovo no ninho de outros pássaros. Quando esses ovos eclodem, o filhote de cuco joga os outros pássaros para fora do ninho, numa demonstração de astúcia bastante instintiva, mas não deixa de ser uma astúcia, porque a finalidade dele é receber toda a atenção, o alimento dos pais adotivos, adotivos nessa adoção que não é uma opção para os pais, não optaram por adotá-lo, portanto. E claro, migrando agora do reino animal a que Darwin vai se referir, e ao que nós também abordamos para o nosso reino, para o reino hominal, será possível da mesma maneira identificar desde o início da jornada humana até os dias de hoje, em todos os níveis de relacionamento humano, a força e a astúcia sendo utilizadas para sobrepujar oponentes, para sobrepujar até mesmo aliados, não é? Então, é a força, é a astúcia que ditará o Senhor, aquele que guiará, que conduzirá, o mais forte. No entanto, no capítulo 7, versículo 7 da carta de Paulo aos Hebreus, que Emmanuel seleciona, Paulo propõe uma mudança de paradigma, aonde o mais forte ou mais astuto não mais domina, mas auxilia. Então, são propostas revolucionárias, propostas aí por Paulo, e que Emmanuel se propõe então a nos ampliar o conhecimento dentro desse nicho, Quer dizer, nós por 2000 anos decorridos do que Paulo propõe, nós podemos dizer que essa proposta ainda está longe de ser atingida de forma homogênea pela humanidade. Está longe, realmente. Não dá para você falar, não, mas essa proposta nós já conseguimos, já está presente entre nós de forma homogênea. Não, isso não é uma verdade, Também nós, ao estudarmos o tema, concordamos nisso e percebemos que é disso que decorre a escolha do tema por Emmanuel. Maioridade, Porque maioridade define a idade em que o indivíduo goza plenamente de seus direitos e responde pelos deveres que lhe competem. Isso à luz das leis humanas, veja. Ou seja, com esse tema, Emmanuel diz que a mudança é individual. Ela não é homogênea. Será homogênea quando todos os indivíduos tiverem atingido essa maioridade que Emmanuel nos propõe. Mas adentremos ao que Emmanuel tem para nos passar. Ele nos dirá, em todas as atividades da vida, a quem alcance a maioridade natural entre seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Então ele estabelece novamente a questão da individualidade quando ele diz a quem. Quer dizer, ele está se referindo ao qual? Ao indivíduo.
não é? Então, e na sequência ele erige níveis de maioridade, né? Num nível mais básico, ele estabelece a maioridade entre os parentes. Parentes, a família, é um círculo pequeno, um círculo mais fechado. E notemos que não é tão difícil sermos maiores dentro desse pequeno círculo, em algum aspecto. Porque a maioridade não é definitiva. A maioridade, ela se traduz em diversos aspectos, em diversas gamas. Então, em algum aspecto, seremos sim detentores de uma maioridade com a qual possamos contribuir dentro desse círculo mais básico, qual seja o dos parentes. Num segundo nível de maioridade, Emmanuel elege os companheiros, ou seja, os círculos das nossas relações, que engloba a família, mas vai além. Então, na escola, eu não estudo somente com a família, possivelmente com outro membro familiar, mas esses são meus companheiros. No trabalho, eu não trabalho somente com elementos da minha família, trabalho com outros elementos, esses são meus companheiros também. Os amigos são meus companheiros, então aumenta-se o círculo das nossas relações, temos um círculo de médio espectro, né? E finalmente o círculo mais amplo de Emmanuel, que é o dos contemporâneos. O que caracteriza nossos contemporâneos? Todos aqueles que estão encarnados no período de tempo em que nós estamos, né? Ou seja, é o grande círculo que engloba todo o restante dos espíritos que estão encarnados nesse momento no planeta, né? Então percebamos como ele vai do pequeno para o grande, estabelecendo níveis de maioridade, ou seja, podemos ser referência, ou seja, atingir a maioridade tanto nesse seio familiar, possivelmente temos essa maioridade em um ou outro aspecto onde nos tornamos referência, mas também podemos ser referência no nosso emprego, na nossa escola, ou seja, no círculo dos nossos companheiros e até mesmo referência a nível mundial. E aí teremos o próprio Cristo, ele entra nesse contexto, não por ter atingido a maioridade, mas por ter chegado aqui na plena maioridade. Mas em níveis menores teremos, por exemplo, a lembrança do querido Chico, ou do nosso contemporâneo Divaldo Pereira Franco, né, que está conosco ainda. Então temos aí esses níveis de maioridade estabelecidos por Emmanuel. E Emmanuel, com isso, ele quer nos dizer que a maioridade não é um privilégio. Antes de tudo, ela é uma possibilidade que está em cada um de nós, né? Basta nos ter o nível de sensibilidade suficiente para compreender isso e atuar, né? de forma a seguirmos nesse campo da maioridade, auxiliando e amparando. Mas Emmanuel seguirá nos dizendo assim: há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. Então, ele já estabelece campos de maioridade agora, né? Se antes ele estabeleceu círculos de maioridade, agora ele estabelece campos de maioridade. E claro, para se tornar maior nos campos da experiência física, basta viver, meus irmãos. Notem que é a coisa mais básica. Somente é necessário experimentar, sobreviver e continuar repetindo esse ritual, e o simples ato de envelhecer nos tornará mais experientes e, portanto, maiores nesse quesito, que é apenas o primeiro dos 4 elencados por Emmanuel, que parte sempre do simples para o complexo. Né? Interessante essa didática desse espírito tão abençoado que vem nos auxiliar. Né? Então, à medida que nos tornamos anciãos, nós somos maiores no campo da experiência, pelo simples fato de termos vivido mais. E se vivemos bem, maior ainda é a nossa ascendência. Né? Mas num segundo momento da maioridade, Emmanuel irá elencar o conhecimento, né? O conhecimento, a maioridade no conhecimento, campo que certamente exigirá maior esforço de cada um de nós do que o campo anterior. Aqui se faz necessária a capacidade de ouvir,
de entrar em contato com novos valores, que é inclusive mencionada por Jesus, né? A incapacidade, né, de atingir essa maioridade. Ele vai nos dizer assim, lá em Mateus capítulo 13, versículo 13, por isso lhes falo em parábolas, porque eles vendo não enxergam e ouvindo não compreendem, expressando essa incapacidade de compreensão, de adentramento do campo do conhecimento, né? Dessa maioridade no campo do conhecimento. Assim sendo, para atingirmos a maioridade nos campos do conhecimento, partiremos da premissa socrática. É necessário partir dessa premissa socrática do só sei que nada sei. Né? É a premissa da humildade, que tornará então possível que nós nos adentremos pelos campos de novos conhecimentos, uma vez que quem acredita já saber não precisa mais aprender. Ele já sabe. Para que aprender se ele já sabe? Então percebam como é essencial a humildade de reconhecer-se não ser o detentor de toda a verdade, né? De todo o conteúdo, de toda a informação. Quando questionado sobre quem seria o maior no reino de Deus, é Jesus que vai abordar novamente esse tema, dizendo, lá em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, dizendo assim, Jesus chamando uma criancinha, colocou-a de pé no meio deles e disse, em verdade eu vos digo que, se não voltardes e não vos tornardes como as criancinhas, de modo algum entrareis no reino de Deus. Né? E lembrando que esse voltardes, se não voltardes, esse voltardes é o verbo teshuva, que significa mudança íntima, reforma interior. Né? Então, essa ideia da palavra teshuva, para o judeu, ela tinha um significado muito grande. Né? Então, não é só voltar geográfico, né? Eu fui e agora eu voltei geograficamente para outro ponto, mas é muito mais abrangente essa ideia, né? E a ideia das criancinhas, claro, ela é uma ideia que refere-se a um tratamento contra o orgulho cristalizador que está presente na própria pergunta dos apóstolos, né? Que querem saber quem é o maior. Né? Então Jesus aqui apresenta a criancinha, esse que pouco requer, mas que muito pede, que muito questiona, né? E que está, por consequência, mais capacitada a compreender sempre mais e mais. Né? Finalmente, Emmanuel nos apresenta o último grau da maioridade, a virtude. Né? A virtude, ele começa então falando da experiência, depois vai para o conhecimento e finaliza com a virtude. E a esse respeito, a respeito da virtude, nós gostaríamos de recorrer à questão 253 do livro Consolador. Né? Não confundam com o livro dos Espíritos. A questão 253 da obra O Consolador, né? E é nela que nós vamos buscar maiores esclarecimentos. Então a questão é a seguinte: a virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? Pergunta. E os espíritos respondem: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Então percebam que eles começam falando com uma certa sutilidade, mas logo depois ele se adentra na questão de forma mais profunda, nos dizendo assim: todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do Espírito. Então a virtude é a aquisição do Espírito, onde, nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho, no esforço próprio. Né? Então, já nos conduz ao que o Cristo nos falava a respeito dos tesouros que a traça não rói e que o ladrão não rouba. Assim também a virtude, dentro dessa mesma ideia, conquistada no trabalho, pelo esforço próprio dentro de cada um de nós. Né? Ninguém conquista virtude
para o outro. Então ela parte de mim, ela é uma conquista minha e ela é, como Emmanuel nos diz, imorredora aquisição do Espírito. Tesouro que a traça não rói, né? Água que não dessedenta, né? Que maravilha! Como poderemos conquistar então esses valores da virtude? Emmanuel vai nos direcionar lá no capítulo 51 do Livro da Esperança, né? Esse capítulo que se intitula Na Construção da Virtude. E ele vai nos dizer assim: toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te pende a boca. Porque quando somos injuriados, queremos nos justificar. Principalmente se estamos isentos daquele crime, né? A primeira intenção, a primeira coisa que nos vem é a ideia de negar, dizer, não foi assim que aconteceu. Mas Emmanuel fala para calar nesse momento em que a justificação pende a boca, esperando a preço de lágrimas que o tempo te mostre a isenção da culpa. Olhem só a fórmula para a aquisição da virtude. Ele continua dizendo assim: quando vantagens humanas te sorriem com prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Então, abandona as vantagens humanas, porque se elas vêm com prejuízo dos outros, elas não são vantagens, elas são ilusórias, elas são desvantagens aos olhos do Espírito, aos olhos da nossa verdade. Segue Emmanuel: com autoridade suficiente para a censura, semeia benevolência onde estiveres. Então Emmanuel, você tem razão, você pode censurar, a razão está do teu lado, mas se da razão a sementeira não seja a da benevolência, você perde a paz. E você quer ter paz ou quer ter razão? É muito mais importante termos paz do que termos razão. Então não importa se a autoridade, se nós temos autoridade para a censura, porque se essa censura vem com ausência de benevolência, ela se perde, é Emmanuel a nos dizer. Então é preferível que você semeie benevolência ao invés da censura, por maior que seja a tua razão, né? Então note aqui, nova fórmula para a conquista da virtude. E finalmente, retendo a possibilidade do descanso, abraça maior esforço e trabalha sempre. Quer dizer, entre a escolha de descanso e de trabalho, Emmanuel nos recomenda optar pelo trabalho. Sempre, ele diz, né? Então essas são aí orientações valiosas na conquista das virtudes que Emmanuel nos oferece. E a gente gostaria de nos deter de forma mais profunda no parágrafo que encerra esse capítulo do livro Esperança, né? É o capítulo 51, que vai nos dizer assim: quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação, né? Contudo, quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Então, por que Emmanuel elenca a estrada da expiação, né? Quando encarada com resignação como bendita, né? Ele está dizendo, né? Quando você imagina essa ideia do mal que eu atraí para mim mesmo, então não são senão as expiações daquilo que outrora eu transgredi, que hoje retorna para mim, né? E se eu encaro com resignação, elas se tornam essa estrada bendita de que Emmanuel nos narra. Mas ele aponta o país da virtude na capacidade de escolha pela porta estreita, em nossas provações. Porque quando eu posso escolher fazer o mal e opto pelo bem, eu estou perante a porta larga e a porta estreita das provas abençoadas que me foram reservadas por conta da minha capacitação.
né? E é ao escolher a porta estreita, e é ao escolher fazer o bem, praticar o bem, que nós, segundo Emmanuel, trilhamos por antecipação o iluminado país da virtude, né? Que maravilha! Voltando agora, meus irmãos, para o capítulo 21 do livro Fonte Viva, né? Emmanuel passa então a nos falar dos perigos da maioridade, né? Ele que já falou dos níveis de maioridade, lembra da família, dos companheiros, dos contemporâneos, ou seja, do planeta inteiro. Ele que já nos falou dos campos da maioridade, né? Da experiência, do simples envelhecer, né? Do conhecimento, daquilo que eu já sei, e da virtude, aquilo que eu já sei e pratico, né? Agora fala-nos dos perigos da maioridade, porque segundo Emmanuel, sim, eles existem, né? Ele irá nos dizer assim: muitas vezes quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra destaque científico faz-se vaidoso. Quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. Note que ele aborda, né, os três campos da experiência, do conhecimento e da virtude, né? Então, muitas vezes quem atinge a maioridade financeira torna-se avalento, quem encontra destaque científico, ó, campos do saber, né, faz-se vaidoso, e quem se vê na galeria do poder, ou seja, com o poder eu posso escolher o caminho a traçar, né, o bem e o mal, então já estamos nas provas, abraça o orgulho. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Emmanuel vem nos alertar. Vou repetir, gente, olha, importantíssimo. A lei da vida, porém, não recomenda exclusivismo e a separatividade. Exclusivismo é o desejo, a tendência em excluir sistematicamente, ou seja, de forma contínua, persistente, os outros, né? E a separatividade é aquele que separa, que tem propriedade de separar, de causar a separação. A lei divina não recomenda esses comportamentos, segundo Emmanuel. O que nos conduz a amplas considerações, uma vez que todos nós estamos dentro da doutrina espírita em busca de maioridade. E talvez já tenhamos alcançado dentro de determinados parâmetros em algum dos níveis que Emmanuel já nos apresenta, né? Possivelmente somos maiores nesse ou naquele aspecto, nesse ou naquele grupo, né? Então, e caso tenhamos alcançado essa maioridade, teria ela nos conduzido à exclusão do outro? Será que nós já nos achamos detentores de maioridade suficiente para dizer, não, mas fulano, ciclano, né? Porque é disso que Emmanuel está chamando a nossa atenção. Teria ela, a maioridade, de forma explícita ou implicitamente conduzido à separação? Será que a gente está sendo gerenciadores dessa conduta? Isso é muito importante para que nós reflitamos e para que nós possamos compreender de forma mais plena a proposta de Emmanuel em nossas vidas, né? E se a resposta íntima for sim, então cabe a nós mesmos buscarmos pela origem dessa ação equivocada, que Emmanuel vai nos apontar num primeiro momento como a avarez, ou seja, o apego aos bens, a falta de generosidade, a vaidade, né, a valorização da aparência, das qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo do reconhecimento pelos outros. Ou o orgulho, sentimento de prazer com o próprio valor, admiração pelo meu mérito, excesso do meu amor próprio e desprezo dos outros, por consequência. Notem que cabe aí sempre essa proposta de reflexões íntimas, para que nós possamos, nesse processo continuado de evolução, irmos descobrindo-nos
como somos e transformando-nos à luz do cristianismo, à luz do que o Cristo nos convida. E ao encontrarmos em nós a fonte da ação equivocada, compete-nos simplesmente a mudança de conduta. É simples assim. Porque equivocados nós todos sabemos que somos. Falíveis nós todos sabemos que somos. É o próprio Cristo que fala a Simão Pedro, verás ainda hoje, que o homem do mundo é muito mais frágil que perverso. É a nossa fragilidade sempre presente. Sempre até alcançarmos a perfeição, a condição de espíritos puros. Seremos ainda atingidos pelas nossas imperfeições durante todo esse trajeto. Né? Então compete-nos simplesmente a mudança de conduta dentro das nossas capacidades, porque é dela que vem a capacidade de promover uma guinada de direção, reconduzindo-nos à lei da vida, para que a nossa maioridade se converta em bênçãos para a coletividade inteira, conforme nos apresenta o próprio Emmanuel. Se a maioridade ela exclui, se a maioridade ela não promove a nossa união, então ela requer ainda mudança de direção. É porque nós não a entendemos bem. E é isso que Emmanuel fala. Então, para que a maioridade se converta em bênçãos para a coletividade inteira, para todos. Né? Emmanuel vai encerrar esse conjunto de valores dizendo assim: o sol com seus raios de luz não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Olha só, se o sol é sol, se a luz é luz, ela não desampara ninguém, é Emmanuel nos dizendo. Não importa, não há justificativa capaz de justificar o desamparo. A maioridade, ela também somente será maioridade se não desampare a ninguém. Enquanto nós nos desampararmos, é uma maioridade ilusória ainda. Não compreendemos a verdadeira maioridade. Emmanuel segue dizendo assim: reparas como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. Então temos vantagens, uns na compreensão, outros na forma de dizer, outros no carisma, outros, enfim, cada um vem ao planeta munido dessas vantagens para que sejam amplamente difundidas e para que produzam bênçãos para a coletividade. Mas Emmanuel fala: reparas como empregas as vantagens. Preste atenção em como você está empregando. Se você lê uma obra de Emmanuel e você consegue compreender-lhe de forma mais profunda, como você está usando isso no teu dia a dia? Se você lê o Evangelho e consegue perceber coisas que os outros não percebem, como você está empregando isso? É Emmanuel nos chamando para esse questionamento, não é? Porque ele vai dizer assim: não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. E ele encerra então numa referência à carta de Paulo, que dá início às nossas considerações, não é? E nós, dessa forma, vamos também encerrando a nossa conversa dessa noite, esperando ter sido minimamente útil, né? Esperamos que nós reflitamos nessas informações na qual nos aprofundamos nessa noite, para que nós possamos, de fato, fomentar o reino de Deus nos nossos corações. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela oportunidade, pela companhia. Desejo a todos aí uma noite, um final de semana de muita luz e de muitas bênçãos. Que assim seja.